Senhora Presidente, muito obrigado, Senhora Presidente, por interpelar a mesa também. Senhora Presidente, penso que esta justificação não colhe, porque uma coisa é a bancada do Governo ter uma grande extensão de representação com muitos secretários de Estado. Aliás, o inverso do que faz nos debates quinzenais, em que praticamente não vêm ministros. Outra coisa é, no início da discussão na especialidade do orçamento, não estar presente o Ministro das Finanças, que é evidentemente o responsável político por este importante documento que vamos agora começar a debater. Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhores Deputados. Iniciamos a discussão deste orçamento na especialidade no dia seguinte à realização de uma greve geral que teve a adesão de milhares de empresas e locais de trabalho, uma greve de enorme dimensão com a participação de milhões de trabalhadores. Uma dimensão nacional e num vasto conjunto de setores, nos transportes, em setores industriais, nos serviços públicos, na cultura. Uma dimensão que significa também uma derrota da chantagem, das inevitabilidades e de que tem que ser, uma derrota das orientações contra os direitos dos trabalhadores e do povo, uma derrota desta política que continua a querer distribuir ainda pior a riqueza e afundar o desenvolvimento do país. É uma resposta à ofensiva contra os direitos, é uma resposta ao roubo dos salários e das reformas, é uma resposta à continuação dos lucros fabulosos da banca e à entrega de mais 12 mil milhões de euros PSD, PS e CDS aprovaram aqui na passada terça-feira. E é também uma resposta a este orçamento que não serve o país e não serve as populações. É evidente que a greve geral não é o fim da luta contra esta política. É um ponto muito alto da luta contra esta política que continuará em defesa do progresso e do desenvolvimento, em defesa dos direitos e contra a política terra queimada do pacto de agressão e do orçamento de Estado que é seu filho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Já estamos quase com uma hora de debate e, entretanto, esperei estes momentos, apesar, enfim, de não ser apenas a forma do Governo, mas a insuficiência política da sua representação aqui hoje, esperei que me fosse distribuído um documento que eu considero essencial e esta arrancada também para iniciarmos este debate. Não foi até agora, de maneira que eu faço esta interpelação à mesa para verificar se a Sra. Presidente ou a mesa terão recebido qualquer documento que indicie e confirme a mudança de cenário macroeconómico que envolve este orçamento. Eu explico porquê, Sr. Presidente. Na segunda-feira passada, o Sr. Ministro anunciou aqui num debate que está projetada uma recessão mais acentuada em 2012 e, portanto, há uma revisão, disse ele, são palavras dele, do cenário macroeconómico. Ora, isso envolve, como é bom de ver, a modificação de indicadores como a procura interna, as exportações, o investimento, o desemprego projetado, etc. E envolve todo este nosso debate. E, portanto, a pergunta que eu lhe fazia era se a mesa terá recebido um quadro que substitua o quadro respectivo do relatório do Orçamento de Estado, que confirme o anunciado pelo Sr. Ministro na segunda-feira de revisão do cenário macroeconómico que envolve este nosso debate e que envolve a proposta de lei do Orçamento de Estado apresentada pelo Governo. Senhora Presidente, senhores deputados, tem-se falado muito no âmbito da autonomia das instituições, particularmente da autonomia das instituições universitárias e de ensino superior, em torno do artigo 42º e 43º da proposta de lei do Orçamento de Estado. Aquilo que o PCP aqui propõe é a eliminação desta possibilidade de se abrir uma porta para que o Governo, por ato administrativo, capture a autonomia das instituições, independentemente das intenções já anunciadas de eliminação do artigo 42º e da alteração ao 43º. Portanto, é preciso fechar esta porta logo
no artigo 16º para não deixar nas mãos do Governo a captura da autonomia universitária, independentemente do artigo 42 e 43 da proposta de lei. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Este conjunto de artigos, se me permite, Sra. Presidente, abordarei os artigos 17º, 18º, 19º. Deveria-se mudar a epígrafe destes artigos e denominá-los como roubo aos salários e às reformas dos trabalhadores portugueses, uma vez que o que está em cima da mesa, Sra. Presidente, é não só manter os cortes que o PS propôs no Orçamento de Estado de 2011 com a redução de salários, o congelamento de carreiras e progressões, como se institui um roubo no subsídio de férias e subsídio de Natal aos trabalhadores da administração pública, o que significa uma perda, neste só artigo, de 17% do vencimento dos trabalhadores. Se juntarmos um conjunto de outras questões que estão em cima da mesa neste orçamento, os trabalhadores da administração pública perdem, em média, mais de 30% do seu vencimento, do seu poder de compra. É um roubo que não passará sem a oposição do PCP. No 19º, institui-se também um roubo no subsídio de férias e subsídio de Natal aos trabalhadores que hoje estão reformados. E a pergunta diversas vezes repetida nesta Assembleia da República é se estes trabalhadores não descontaram sobre o 13º e 14º mês. Eles descontaram, têm direito à reforma, têm direito ao seu subsídio de Natal, ao seu subsídio de férias e não podem ser roubados. O que o Partido Socialista nos propõe nesta matéria e importa o esclarecimento é que se devolva um dos subsídios que o PSD e CDS-PP propõem-se tirar. Mas o PS não pode devolver algo que não é seu. E, portanto, roubar um ou roubar dois não deixa de ser um roubo. O que o PS nos propõe é um roubo instituído. A proposta do PCP é a eliminação destes artigos, que se vá buscar o dinheiro a quem mais tem e não se tire a quem trabalhou uma vida inteira. Sra. Presidente, Srs. Deputados, o Sr. Secretário de Estado vem aqui dizer que o Governo tem muito respeito pelos funcionários públicos. Olha, se não tivesse, Sr. Secretário de Estado, quando se roubam dois subsídios aos funcionários públicos, aos reformados, quando se mantém a redução salarial aprovada pelo Governo PS e que os senhores continuam, se isto é o respeito pelos funcionários públicos, o que seria se não houvesse respeito do Governo pelos funcionários públicos? Bem. E é preciso dizer também que a injustiça que aqui está não é os privados os trabalhadores do setor privado não serem cortados, como o PS parece querer dizer. A injustiça é os trabalhadores do setor público ficarem sem a sua remuneração. Exatamente. Que a decisão que aqui há de tomar não é entre roubar mais ou menos os trabalhadores. É entre roubar os trabalhadores e taxar o capital, ir buscar aos lucros dos grupos económicos e da banca. E o PS e a direita o que escolhem em proporções diferentes é roubar os trabalhadores e não ir buscar o dinheiro aos grupos económicos e à banca. E é isso que tem que ser rejeitado e vai ser rejeitado pelo povo português. Obrigada, Sra. Presidente. Senhores membros do Governo, ia apresentar a proposta do PCP em relação, que é o artigo 21A, e que tem a ver com os profissionais na saúde. A falta de profissionais de saúde nos centros de saúde e nos hospitais é uma evidência reconhecida por todos. O Governo, em vez de resolver este problema, ainda o agrava com o recente despedimento de dezenas de enfermeiros em centros de saúde do Distrito de Lisboa e de Setúbal. A redução destes profissionais levou à degradação dos cuidados de saúde e dificultou o acesso das populações aos cuidados de saúde. Há muitos destes profissionais a desempenhar funções com contratos a termo, contratados por empresas de trabalho temporário ou prestações de serviço. O que nós propomos é que estes profissionais que desempenham funções permanentes, com hierarquia, com uma remuneração fixa, que dentro daquilo que são os dispositivos legais possam ser enquadrados e integrados no Serviço Nacional de Saúde.
Sim, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, este artigo 25º e o 26º, se me permite incluí-lo, tratam de uma questão que é fundamental, que ataca tanto os trabalhadores do direito privado, que está em cima da mesa na negociação coletiva, como os trabalhadores da administração pública, que é uma redução para metade do pagamento do trabalho extraordinário, que é verdadeiramente inaceitável, e o outro artigo que elimina o direito ao descanso compensatório, que também é inaceitável. Com estas duas propostas, Sra. Presidente, o que nós vamos ter em cima da mesa é mais exploração e mais desemprego. É inaceitável comprometer aquilo que é um direito conquistado pelos trabalhadores. Muito obrigado. Obrigada, Sra. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. Ontem, milhares de trabalhadores, milhares de professores, milhares de funcionários, milhares de psicólogos saíram à rua e fizeram a greve geral para lutar pelos seus direitos. Hoje, o PCP, assumindo o seu compromisso com os trabalhadores, porque é deste lado que está efetivamente, traz para a discussão na especialidade do Orçamento de Estado uma proposta para a realização de um concurso extraordinário para a colocação de professores e também para a realização de um concurso extraordinário para a colocação de psicólogos e de funcionários nas escolas públicas para corresponder às necessidades permanentes das escolas. Os sucessivos governos do Partido Socialista e este governo do PSD e do CDS recorrem ilegalmente à precariedade na contratação para as necessidades permanentes e o PCP hoje traz aqui uma proposta para corresponder a um problema concreto da vida destas pessoas naquele que foi ontem um grande dia de luta e assumindo este compromisso. Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Faltam guardas prisionais nas prisões em Portugal e há cerca de 300 candidatos a um curso de formação de guardas prisionais que estão pendurados com um concurso que não se concluiu. A proposta que o PCP apresenta com o artigo 43A é precisamente para resolver essa situação, para que durante o primeiro semestre de 2012 o curso de formação de guardas prisionais possa arrancar, para que também em relação à guarda prisional se possa resolver a situação dos mesmos moldes em que se prevê resolver em relação à PSP e à GNR, para que os guardas prisionais possam ser contratados e para que o déficit de guardas prisionais possa ser combatido de forma planificada e com medidas duradouras. Obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez o Governo não cumpre a Lei das Finanças Locais, não cumpre os princípios da autonomia administrativa e financeira do poder local democrático consagrado na nossa Constituição. Aquele princípio constitucional da justa repartição dos recursos públicos entre a administração central e a administração local não é cumprido. O PSD, quando na oposição, criticava a ingerência do Governo na autonomia do poder local. Agora que é o Governo, dá o dito por não dito e faz tábua rasa da nossa Constituição. Este é um mau orçamento para as autarquias, mas as propostas apresentadas são ainda mais gravosas. Mantenham o corte de 130 milhões de euros na participação das autarquias nos impostos do Estado, face a 2011. Mantenham normas para a redução de pagamentos a fornecedores que, a par dos sucessivos cortes nas transferências do Orçamento do Estado, da retenção para o pagamento ao SNS, irá levar ao estrangulamento financeiro do poder local. Imponham uma redução de 15% nas FIAs e agravam as normas para a redução de trabalhadores que podem ir até 3%. Com estas medidas, o Governo coloca em causa a capacidade de intervenção do poder local e ataca os serviços públicos prestados. Cada autarquia é que define os recursos necessários para cumprir as suas responsabilidades. O Governo trata as autarquias como se tratassem de serviços desconcentrados da administração central. O PCP não acompanha estas opções políticas e apresentamos um conjunto de propostas que visam corrigir alguns aspectos mais gravosos neste Orçamento de Estado, dos quais destacamos o reforço da participação das autarquias nos impostos do Estado para valores de 2010, a eliminação dos artigos 39, 40 e 41 e excepcionar dos limites de endividamento dos projetos de CREN ou da reabilitação urbana.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, com este artigo, PSD, CDS, PP propõe o congelamento quer das prestações sociais, quer das pensões. E isto significa que um conjunto muito significativo de pessoas vão perder poder de compra, aumentando a injustiça e a pobreza no nosso país. O Governo, como sempre dissemos, não aumenta nenhuma das pensões mínimas. Congela o poder de compra de apenas 3 das 8 das pensões mínimas. Isto quer dizer que a grande maioria dos reformados portugueses vão perder poder de compra porque vão ter as suas pensões congeladas ou vão ter aumentos que não significam mais do que 3,1%. Para o PCP esta situação é verdadeiramente inaceitável e nessa medida nós consideramos que a proposta limite mínima que é imprescindível é a aplicação daquilo que é a lei dos indexantes de apoios sociais e atualizar estas pensões de uma forma correta. Isto é, as pensões até aos 628 euros terem uma atualização de acordo com a inflação e as restantes em 2,6 e 2,3. Este é o aumento mínimo para que, efetivamente, não se perda, para que estas pessoas não percam poder de compra no próximo ano. Disse. Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, não é publicidade enganosa, é vigarice política. Porque o que o Governo propõe é aumentar 20 cêntimos por dia nas pensões de 147 euros e 23 cêntimos e 25 cêntimos por dia. Esta é que é a vigarice daquilo que dizem que é a consciência social. E quando o Sr. Secretário de Estado fala do programa de emergência social, é preciso dizer que esse programa tem 200 milhões de euros e os cortes nas pensões e nas prestações sociais, no subsídio de desemprego, no abono de família, no complemento dos idosos, são mais de 2 mil milhões de euros. Tiram aos reformados e aos beneficiários das prestações sociais 10 vezes mais do que aquilo que põem no famoso programa de emergência social. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. O PCP apresenta aqui um conjunto de propostas que são o oposto àquilo que é o caminho seguido pelo Governo, quer as opções políticas do PS, quer as opções políticas PSD, CDS, PP. O PCP apresenta alterações que visam revogar aquilo que é o Decreto-Lei 70/2010, que é condição de recurso aplicada a milhares de pessoas que deixaram de receber prestações sociais por causa destas condições de recurso. É no abono de família, onde mais de 1.499.000 beneficiários do abono de família foram afetados por este decreto-lei absolutamente injusto. O PCP propõe a sua eliminação. É no subsídio de desemprego. O Governo prepara-se para alterar para pior o subsídio de desemprego. O que o PCP aqui faz, numa altura em que o desemprego cresce de uma forma significativa, graças às opções políticas quer do PS, PSD, CDS, PP, é reforçar esta prestação social, porque ela é essencial para a subsistência de milhares e milhares de trabalhadores. Aqui fica o momento para provar quem é que está do lado de quem nestes momentos decisivos, nesta discussão do Orçamento de Estado. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. O PCP acompanha este artigo 74 da proposta de Orçamento de Estado, uma vez que ele representa a resolução do problema, nomeadamente ao nível do Código Contributivo para a Pesca, problema esse que sempre denunciámos e para o qual sempre apresentámos propostas. Aliás, ainda na discussão do Orçamento de Estado para este ano 2011 tínhamos apresentado estas propostas e os partidos que hoje suportam o Governo tinham votado contra. E parece também que os partidos que suportam o Governo apresentam agora uma proposta de alteração a este artigo que já dá passos para trás, ainda antes do Orçamento ser aprovado. Mas entendemos que, esta alteração das regras que eram aplicadas até o ano passado e que vão ser aplicadas a partir do próximo ano, não faz sentido que fique aqui o ano 2011 a meio sem que as mesmas regras sejam aplicadas e por isso propomos que estas regras sejam extensivas a este ano, ao ano de 2011, de modo a poder resolver esta injustiça.